Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Ministro. Peço desculpa a todos, mas agradeço ao Sr. Deputado João Dias, uma vez sem exemplo. Senhora Ministra, em relação ainda ao assunto do dia, eu sei que, e não quero de maneira nenhuma antecipar, sei que vai haver a reunião à tarde que decidirá vários assuntos, entre os quais o eventual encerramento das escolas. O CDS entregou um projeto de resolução ontem a recomendar ao Governo que pondere a antecipação das férias escolares, sabendo da enorme perturbação que isso pode causar nas famílias e na gestão das vidas das pessoas. Mas a razão pela qual o fizemos é porque em Espanha também já se tomou essa medida, na Polónia tomou-se essa medida, agora em Cruz há mais um caso numa escola, várias escolas vão aparecendo com estes problemas e parece-nos a nós que, por uma questão de contenção, seria talvez avisado antecipar as férias. Não estamos a fazer grandes alterações ao calendário, enfim, para já, deixando depois ao Ministério da Educação essa gestão das implicações todas que isso tem, quer do ponto de vista de preparação das escolas, de notas, tudo mais, mas parecia-nos avisado, por uma questão de contenção, tomar esta medida e portanto, enfim, propusemos isso ao Governo como uma recomendação nesta fase. Mas à tarde saberemos mais seguramente sobre o assunto. Em relação a outras matérias, enfim, que obviamente os assuntos estão relacionados. Há bocadinho dizia que no plano de contingência, como a Sra. Ministra sabe melhor do que eu, uma das coisas que é dita é que é preciso aumentar o número, que se for preciso, terá que se aumentar pelo fator de 1,5 a 2 o número de médicos, o número de enfermeiros, assistentes operacionais e pediatras. Ora, nós temos vindo várias vezes a esta Comissão discutir exatamente a falta de médicos, de pediatras, de enfermeiros, de assistentes operacionais e, portanto, preocupa-me como é que isto se vai fazer, sobretudo tendo em conta que há questões que são persistentes no sistema de saúde, uma das quais o problema dos orçamentos e financiamento dos hospitais. A Sra. Ministra, em dezembro, como sabe, em dezembro deste ano, foi feito pelo Ministério, pelo Governo, uma injeção de capital que aliviou as dívidas dos pagamentos em atraso consideravelmente. Mas em janeiro já voltámos ao padrão habitual. Por exemplo, o Centro Hospitalar Universitário do Porto já teve um acréscimo em janeiro de 31 milhões de euros de pagamentos em atraso. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra teve um acréscimo de 22 milhões de euros nos pagamentos em atraso. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte teve um aumento de 26 milhões de euros num mês de pagamentos em atraso. Portanto, eu sei que o Orçamento de Estado ainda não entrou em vigor, mas o padrão repete-se. E isto preocupa-nos porque a questão financeira não é irrelevante, impede depois o funcionamento e o fluxo regular dos serviços. E uma das coisas que o CDS propôs, como a Sra. Ministra também sabe, foi que, para resolver o problema das listas de espera e da ultrapassagem dos tempos máximos de resposta garantidos, que em muitos casos vai aos 4 anos para consultas, por exemplo, de cardiologia, como acontece no Hospital de Sousa Martins, na Guarda, ou ortopedia, 1.300 dias no Hospital de Faro, urologia, 1.560 dias no Hospital de São Teotónio, em Viseu, e vários outros exemplos, o que o CDS propôs foi que se criasse um sistema semelhante ao SIGIC para aliviar estas listas de espera, que, como dizia agora o Sr. Deputado Álvaro Almeida, têm tendência, face a esta crise que era inesperada, a vir a aumentar. Eu acho inconsistente que a Sra. Ministra e que o Parlamento, mas particularmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, chumbe esta medida quando tem o SIGIC em prática, quando, ao mesmo tempo, a Sra. Ministra no outro dia aqui veio dizer que, em caso de necessidade, não havia problema em concessionar o serviço de pediatria do Garcia da Horta. Portanto, pergunto-lhe se ainda se considera que numa situação até que possa ser transitória, se possa, e face também à crise do coronavírus, se possa considerar a hipótese de criar um sistema de vales, de flexibilização para outros prestadores privados ou sociais para aliviar as consultas, porque a seguir este problema vamos ter outros e é preciso também ter essa contingência. Finalmente, gostava de lhe falar também do tema das doenças raras, para terminar. É um assunto que o CDS tem acompanhado há muito tempo para cá, criou, aliás, em 2008, ou foi um dos partidos que incentivou a criação do cartão para portadores de doença rara. O cartão em 2014 foi finalmente desenvolvido, mas tem-nos chegado a informação de que
na verdade, não tem estado a funcionar. Os utilizadores alegam dificuldades de acesso ao sistema, essencialmente a ver com questões informáticas. O sistema não reconhece, ou questões de ordem técnica, como quiser, as pessoas não são reconhecidas com esse cartão quando se dirigem aos serviços de saúde. Portanto, mostram o cartão, mas a informação não está a circular nas bases de dados de forma fluida. E, portanto, eu perguntava-lhe se tem conhecimento deste problema, se pode haver maior comunicação entre bases de dados para que o doente seja reconhecido quando entra num ponto de contacto, e o que é que se pode fazer para que o doente, para que os portadores de doença rara possam ter um acesso facilitado ao sistema de saúde. Muito obrigada. Sra. Ministra, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Deixem-me aproveitar para referir que algo que tem sido referido bastante também pelos profissionais de saúde que trabalharam e continuam a trabalhar na crise do ano, é que foi imprescindível a capacidade de manter o sentido do humor para fazer face àquilo que é a pressão de trabalho num contexto de surto. E, portanto, o início de troca de lugares é bem demonstrativo daquilo que precisamos de fazer para trabalhar em conjunto e para manter a disposição e o ânimo para atender os outros. A antecipação de férias escolares e a recomendação e a questão das implicações. Vamos ponderar aturadamente aquilo que isso pode significar. Sabemos que a Grécia tomou essa medida, sabemos que o fez num contexto que, em termos epidemiológicos, tinha alguma semelhança com o nosso. Começou por ter encerramentos de escolas em algumas zonas do país, concretamente na zona de Salónica e depois também mais a oeste, e que teve depois essa opção. Temos conversado muito entre ministros em Portugal e cada um de nós com os seus congêneres, e sei que a educação está a acompanhar também essas possibilidades e os eventuais impactos que isso pode ter e a forma de minimização noutras áreas, designadamente porque há contratos de prestação de serviços de fornecimento de alimentações, por exemplo, para as escolas. Também sabemos que, e eu tenho tentado insistir nisso sempre que posso, que o deslaçar de redes sociais, que é típico de nós quebrarmos alguma normalidade, pode ter um impacto na nossa vida social que é significativo. Sabendo nós que temos ainda muitas crianças que fazem a sua refeição única do dia nas escolas, o facto de deixar de ter o ritmo do hábito escolar é naturalmente uma preocupação que só podemos colmatar se conseguirmos trabalhar articuladamente com outras redes, com as autarquias, com as IPSS, no sentido de garantir que ninguém fica provido da sua existência básica por ser colocado numa situação de isolamento. Preocupa-nos, enquanto Ministério da Saúde, sobretudo a situação dos mais idosos e mais vulneráveis, daí que tínhamos também feito já contactos com a União das Misericórdias Portuguesas, com o Sr. Presidente, no sentido de poder ver como podemos, de facto, utilizar esses recursos que as nossas comunidades têm para melhor responder neste momento com coisas simples como pão, leite, géneros essenciais. E, portanto, cada uma destas nossas medidas, neste momento, não é uma medida simples, é uma medida que exige perder alguma coisa para ganhar outra coisa maior, e que temos que avaliar com muito cuidado, sem escamotear, que nos dá maior conforto o apoio que temos sentido da parte das recomendações que nos têm feito. Depois, a questão do aumento de meios e da flexibilização para uma resposta fora do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, aquilo que nós sabemos são os factos que temos em cima da mesa. Houve uma recuperação do número de doentes à espera no final de 2019. Os números de janeiro mostram que essa tendência passa das consultas também para as cirurgias, mas sabemos bem que o impacto de uma resposta de
de emergência a um surto como esta que temos em cima da mesa, depois terá de ser também correspondida por medidas de reforço daquilo que são os serviços básicos e não poremos em causa a possibilidade de recorrer a outros setores para garantir os tempos de espera. Mas nós já fazemos isso, eu gostava de sublinhar este aspecto, nós já fazemos isso com os valos cirúrgicos. O que nós sentimos é que, o que nós vemos dos números é que há uma baixa aceitação dos valos cirúrgicos, cerca de 20%, e que isso decorre de uma razão, que é uma razão geográfica, sem dúvida nenhuma. Por isso temos procurado sempre que possível aumentar o número de prestadores com ligação ao CIGIC, mas também de uma razão que é a confiança da relação interpessoal, que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos refere muitas vezes, entre o médico e o utente, que é uma relação de confiança e que leva a que as pessoas, por vezes, sigam o médico para outra instituição, mas por vezes também optem por se manter naquela instituição à espera de uma resposta. Mas claro que estamos disponíveis para essa avaliação.